E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UMG do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: um técnico de laboratório realizou um teste com uma amostra de petróleo de coeficiente de dilatação volumétrico de 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, enchendo totalmente um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, com a substância, e elevou a temperatura do sistema até um valor T. Nessas condições, é correto afirmar o quê? Vamos lá. O que está acontecendo nessa situação? Você tem um recipiente, e aí, por aproximação, né, o que a gente vai ter? A gente tem um recipiente que ele é preenchido totalmente com petróleo. E aí, para a gente evitar análises muito criteriosas, a gente vai dizer que o volume do recipiente é igual ao volume de petróleo, beleza? Então, se eles têm o mesmo volume, e lembrando que a gente está falando de uma questão de dilatação, Luiz, como você sabe que é uma questão de dilatação? Porque ele deu o coeficiente de dilatação, gente. A gente pode lembrar que a dilatação, por exemplo, volumétrica, ela vai depender do tamanho inicial do corpo, de um coeficiente e da temperatura. Esse sistema está junto, então a temperatura do sistema vai aumentar de forma homogênea, ou seja, homogênea não é a palavra, mas eu estou querendo dizer para vocês que o petróleo vai aumentar de temperatura junto com o vidro. Então, quando o petróleo estiver a 50 graus Celsius, o vidro também vai estar a 50 graus Celsius, beleza? O coeficiente de dilatação volumétrico, ele vai definir quem dilata mais que quem. E a gente já definiu que o tamanho dos corpos por aproximação vai ser o mesmo. Então, quem dilatar mais vai ser aquele que tiver o maior coeficiente de dilatação volumétrico. E para isso, né, para não acontecer esse transbordar, né, a condição para isso vai ser que o coeficiente do vidro tenha que ser maior ou igual ao coeficiente do petróleo. E para isso a gente precisa fazer cálculos. Quais cálculos? Eu vou comparar o coeficiente de dilatação volumétrico dos dois, até porque a gente está falando de objetos tridimensionais, e esse é o mais correto. Luiz, quero comparar o coeficiente de dilatação linear. Posso fazer isso? Pode, não estaria errado, mas eu vou tentar seguir aqui uma linha de raciocínio para fazer mais sentido na questão, tá bom? Olha só, eu já tenho o coeficiente de dilatação do petróleo e eu quero achar o do vidro, e aí eu vou fazer o cálculo. O coeficiente de dilatação linear vai estar associado a um objeto de uma dimensão. Para o coeficiente de dilatação volumétrico dado por gama, por ser 3 dimensões, ele vai ser 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. E aí a gente vai ter 3 vezes. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, que vale 9 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta, né, 3 vezes 9 é 27 vezes 10 a menos 6. E assim a gente vai dizer que o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro é 27 vezes 10 a menos 6, ou se você passar para a notação científica, você vai ter 2,7 vezes 10 a menos 5. O que eu fiz daqui para cá foi o seguinte: eu andei com uma casa da vírgula para a esquerda, e aí se eu tirei uma casa desse número, né, porque era 27, passou a ser 2,7, eu tenho que dar um jeito de compensar, e eu compenso aumentando 1 no expoente. Sendo assim, a gente encontrou um valor que é 2,7 vezes 10 a menos 5, só que o coeficiente de dilatação volumétrico do petróleo é justamente 9 vezes 10 a menos 4. E aí, a gente pode afirmar com certeza absoluta que o coeficiente de dilatação do petróleo é maior que o coeficiente de dilatação do vidro, beleza? Esse número aqui, né, não se deixe enganar, apesar do expoente ser 5, né, o valor numérico, lembra que é um sinal negativo, então é um 0,00000, tem 5 casas decimais mais ou menos aqui, e aqui teria 4 casas decimais, beleza?
Pelo menos eu gosto de ver de forma rápida assim, tá? A comparação dos valores. Se esses expoentes, né, fossem iguais, aí eu olhava para esses outros critérios aqui, né? Eu ia ver quem é maior e quem é menor desses valores aqui. Enfim, vamos lá. Eu, sabendo que o coeficiente de dilatação do petróleo é maior do que o do vidro, vai existir o risco de transbordar. Lembra que para não transbordar, o coeficiente do vidro tinha que ser maior ou igual ao do petróleo. Não foi isso que aconteceu. Então, a gente já começa a poder analisar as afirmativas da questão. A letra A fala para a gente o seguinte: o vidro sofrerá uma dilatação maior do que a do petróleo. Isso está errado. Para o vidro dilatar mais que o petróleo, ele teria que ter um coeficiente de dilatação maior. Não é isso que acontece, então a letra A está incorreta. A letra B fala: a amostra poderá transbordar, pois a dilatação do petróleo será maior que a do vidro. Foi tudo isso que a gente estava analisando a questão inteira, né? A letra B me parece bem correta, mas vamos ver a letra C e a letra D antes. A letra C fala: a dilatação real do petróleo será igual à diferença entre a dilatação aparente da amostra e a dilatação volumétrica do recipiente. Na verdade, não é a diferença, é a soma, tá bom? E isso é a definição da dilatação, né, de líquidos. Pensa no seguinte: você tem um recipiente aqui, vou colocar um ladrão aqui, nossa, esse recipiente só tá tristeza. E aí eu vou colocar aqui algum líquido, tá? Sei lá, petróleo de novo. E aí, vamos imaginar que o negócio dilatou e aí ele vazou pelo ladrão e veio um pouquinho para cá. O que a gente precisa saber? A dilatação do líquido, né? Qualquer líquido que a gente esteja analisando, vai ser essa dilatação aparente, que a gente está vendo aqui. Só que a gente precisa entender que quando a temperatura aumentou, esse recipiente também aumentou de tamanho. Só que visualmente isso é imperceptível. Então, e ainda continua líquido ali dentro. Então, a dilatação do líquido real vai depender do que a gente vê visualmente, mais a dilatação que a gente não percebe do recipiente, beleza? Então não é uma diferença, é uma adição, é uma soma. E, portanto, por falar que é uma diferença, tá errada a letra C. E aí ele fala na letra D o seguinte: a amostra não irá transbordar, pois os coeficientes de dilatação volumétrica do petróleo e do vidro são iguais. Olha, gente, essa aqui não tinha como marcar porque os coeficientes não são iguais. Pô, Luiz, mas são 9 aqui. Pô, cara, mas olha aqui, a potência de base 10 é diferente. Não dá pra tu dizer que é igual, tá? Não dá pra você fazer essas peripécias na hora da prova, tá bom? Então, o nosso gabarito vai ser a letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!